O Ministério da Cultura apresenta, projeto Conhecendo os ODS, através de Lei de Incentivo à Cultura, palestra como a arte pode ser ensinada nas escolas, como forma de democratização de acesso. A palestrante está sentada em frente à tela e vemos apenas a sua cabeça. Ao fundo uma parede cinza claro. No canto inferior direito da tela, está o intérprete de Libras que usa uma camiseta preta. A palestrante tem o cabelo castanho claro, liso e longo, olhos claros e usa um batom vermelho. No decorrer da apresentação ela mostrará alguns slides que ilustram o que está explicando durante a palestra. Todas as ações feitas pela palestrante serão citadas por ela mesma. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre arte. E antes de mais nada, vou me apresentar para vocês. Eu sou a professora doutora Juliana Gobi, fiz o meu mestrado e meu doutorado na Unicamp, em Campinas, tratei um pouco de temas ligados tanto à educação como à arte e também literatura. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, conversando, trocando algumas ideias sobre esse poder transformador da arte, não só nas nossas vidas pessoais, mas na trajetória escolar de todas as pessoas. Então, eu vou agora compartilhar uma tela com vocês. Vamos aqui compartilhar. Isso, já vou deixar assim. Vou colocar aqui no modo de apresentação. Isso. Então, às vezes, a gente se pega pensando, né, sobre a arte, sobre a importância da arte nas nossas vidas, como pessoas comuns, andando pelas ruas, vivendo a realidade cotidiana, como professores e também como alunos e alunas. Então, desde que o mundo é mundo, a arte existe e traz aí o seu encantamento, né? Desde que o mundo das cavernas existiam, e a gente pôde comprovar isso com a descoberta da caverna de Lascaux, na França, a caverna de Altamira, na Espanha, e tantas outras aí pelo mundo que nos mostraram que num passado bem longínquo, se praticava a arte através de desenhos que eram ali uma espécie de rabiscos, né, de garatujas, mas as pessoas, os homens e as mulheres, e também as crianças, tentavam ali se comunicar através de alguma expressão com tudo aquilo que eles tinham às mãos naquela época. E vejam, eram pouquíssimas coisas. Por quê? As tintas eram tiradas da natureza, né, ali. Muitas vezes um graveto servia de pincel. As pedras, né, principalmente as pedras, né, as paredes de pedras das cavernas serviam de tela. Então, vejam, né, o quanto o mundo primitivo tem a nos ensinar sobre arte. Muitas vezes a gente despreza um pouco essa arte, né? Lá na pré-história a gente fala, não, isso não é arte, não. Isso é arte, sim, até porque é uma tentativa de se passar emoções, de se conduzir aí a questão histórica, né? Através desses movimentos, dessas manifestações que se deram ali no contato de homens, mulheres e crianças, transformando ali a natureza, transformando ali com os objetos da natureza e nos passando determinadas emoções. Então, isso vejam, muito importante. Aí a gente tem, né, o famoso, né, lógico que essa aí já é uma animação, né, em tela feita, vamos dizer assim, uma intertextualidade feita da tela do Van Gogh, no caso, Noite Estrelada, um quadro muito bonito, com muitas cores, e a gente vai vendo que
vejam, a questão da arte, mesmo os artistas mais antigos, eles vão passando aí por processos de releituras, e isso também é muito importante, porque a arte, por mais canônica que ela seja, não é, algo feito por alguém importante, ela é, sim, passível de releitura de nós, meros mortais aí que podemos colocar, acrescentar alguma coisa, de repente, vamos pensar aí no quadro icônico da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, né? A gente pode, de repente, inovar e fazer essa Mona Lisa de diversas formas. Eu já vi gente bordando a Mona Lisa em ponto cruz, eu já vi gente fazendo telas, né, com a Mona Lisa no crochê, no tricô, no tapete arraiolo, né, que é já uma técnica um pouco têxtil, mesmo que artesanal, ela já é uma técnica um pouco mais ali, onde ela exige mais até força, né, das pessoas para costurarem, porque o tecido é espesso, a agulha também tem que ser grande, mas as pessoas vão também, ao longo da história, fazendo releituras aí de grandes obras, de grandes artistas, e é para isso que serve a arte também, né? Para passar por esses momentos, passar por essas transformações, e para chegar na escola, quando chegar na escola, essa essa coisa que é tão bonita, poder aí emancipar e transformar vidas, porque a arte, de alguma maneira, ela é, sim, transformadora, né? Ninguém passa por uma tela e fica olhando ali aquela tela de maneira a só contemplar, mas a não refletir sobre depois, a não conversar com um amigo. Ninguém ouve uma música sem também fazer algum tipo de reflexão, conversar com o namorado ou namorada sobre aquilo. Então, isso faz parte da arte, né? Esse movimento também de mexer com a gente. Hoje em dia, tem sido feita uma discussão aí que eu acho bem interessante, que é a do caráter pedagógico da arte e da literatura. E aí, grandes escritores, grandes pesquisadores, eles têm se colocado, sim, de uma maneira que eu acho bem bacana, bem lúcida, bem sóbria, que é de dizer assim, olha, a pedagogia, no sentido formador, ela está em tudo. Então, nesse caso, quando a gente vai falar da literatura também, ela é pedagógica. O que a gente não pode fazer é que a arte, a literatura sejam pedagogizantes, que as coisas, né, que os objetos artísticos não passem a ser somente manuais, como, por exemplo, na literatura, vou escrever um romance, ou isso acontece muito também na literatura infantil, vou escrever um manual de como se comportar bem. E aí eu me lembrei agora de um romance icônico também na literatura brasileira, que foi do Graciliano Ramos, o romance São Bernardo. Vejam, nesse romance, o Graciliano Ramos não precisou, né, escrever ali um manual, orientar as pessoas sobre o que seria ser uma mulher submissa. A gente, logo que lê São Bernardo, a encontrar aquele casal ali, o Paulo Honório e a Madalena, a gente já vê que a Madalena vive sendo submissa a uma relação que está ali muito calcada no sistema patriarcal. Então, ele não precisou fazer um manual para mostrar isso para os seus leitores. Os seus leitores foram percebendo isso ao longo da história. Por isso que a literatura e a arte têm sempre esse caráter pedagógico, mas não pode ser pedagogizante, ou seja, não pode ser aí somente um manual. E aí, vou pensar em conversar, então, um pouco sobre a importância da arte, não só como uma disciplina. Ah, tá bom, eu estudo arte na escola, eu tenho, de repente, lá um momento onde eu vou ficar 40, 50 minutos com um determinado professor, eu vou fazer determinadas atividades, mas também a gente pensar de forma mais ampla,
né, nesse desenvolvimento dos nossos alunos e no enriquecimento de todo o processo educativo, porque a arte faz isso, ela vai conversar, de certa maneira, nós vamos ver aí nos próximos slides, com as outras disciplinas, trazendo isso, trazendo a importância do fazer artístico em termos de processo, e processo esse que é integrador e integrante nas nossas vidas, isso é muito importante falar. Na educação, a arte sempre foi vista, né, como muitas vezes até nas próprias políticas educacionais, a arte sempre foi vista como uma disciplina menor, uma disciplina que não fazia eco com as outras disciplinas, aquela disciplina colocada ali para, de repente, integrar somente ali um currículo, né, um programa escolar, mas com o tempo as coisas vão mudando, as políticas educacionais vão se renovando, e nessa renovação está também um pacto aí com a questão da importância da arte na educação do sensível. Ou seja, na educação de todos nós seres humanos que lidamos com a nossa sensibilidade em vários momentos da nossa vida. Aí é importante falar para vocês que a arte tem esse caráter transformador porque ela passa por isso, né? Ela passa pela sensibilidade, lá desde as crianças, em tenra idade ali na educação infantil, até no ensino médio, até na faculdade, né, dependendo da área aí, que as pessoas vão passar a desenvolver, a gente vai ver esse processo aí efervescente. Então, basicamente nas crianças, né, eu vejo hoje as crianças estão com sentidos amortecidos. Por que elas estão com sentidos amortecidos? Porque não há mais o desenvolvimento desses sentidos através de atividades lúdicas e há um amplo chamamento ali, né, uma ampla demanda de estar conectado no celular. E daí, se a gente for conversar com professores de educação física, eles vão nos contar assim, olha, vão nos relatar, olha, as crianças hoje, elas perderam até a visão lateral, quando elas vão jogar basquete, por exemplo, porque elas ficam o tempo todo fixadas numa tela. E isso prejudica demais, porque eu só vou ver ali naquela tela coisas que são reproduzidas digitalmente. Eu não vou conseguir ali nenhuma interação que seja uma interação rica em termos de sensibilidade, em termos cognitivos, onde eu possa realmente desenvolver e criar algo novo. Então, por isso que é importante, né, desde a educação infantil, se trabalhar a arte, porque ela vai ajudar, no primeiro momento, na coordenação motora, que é muito importante para o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças. Ora, nesse momento, eu vou criar ali habilidades sofisticadas, principalmente na questão do tato, para ali produzir coisas, para cortar materiais, para colar de forma mais ajustada, para escrever bem. Então, nós temos, assim, a coordenação motora com um carro-chefe aí do desenvolvimento na parte artística também, porque eu vou poder ali ter mais facilidade na hora de criar, na hora de lidar, na hora de manusear elementos que me são desconhecidos e muitas vezes até difíceis, né? A gente vê que se a gente for conversar lá com os nossos pais, se a gente for conversar com os nossos avós, e a nossa própria infância, né? Estou pensando aqui na minha infância, nós tivemos essa oportunidade de desenvolver a nossa coordenação motora, porque nós estávamos sempre lidando com a criação.
Infelizmente, as crianças hoje não têm tanta oportunidade assim de criar, porque as coisas estão prontas e são, em sua grande maioria, são situações digitais. Não há ali o elemento material para, né, para que eu possa manusear, para que eu possa transformar. Então, se a gente for pensar há 40 anos, há 30 anos, né, quantas coisas se criavam com as mãos, né, de brincadeira, brinquedos de madeira, brinquedos de papelão, tintas, né, aquela própria massinha de modelar, né, dava para a gente fazer em casa. Hoje, existem muitas facilidades, né, facilidades digitais, facilidades na compra desses materiais que já vêm pronto, e aí as nossas crianças perdem muito no desenvolvimento da coordenação motora. Outro dia eu conversava com uma amiga e nós estávamos, falava para ela, né, da própria, dessa ampliação da criatividade antes, né, minha mãe, por exemplo, ela fazia bolos magníficos, né, tinha cachoeira, piscina, que ela fazia com gelatina, e colocava anilina para ficar azul, enfim, né, uma vez ela pediu para o meu avô montar uma forma em formato de violão, porque o meu irmão tocava violão, para ela fazer um bolo para ele, ou seja, até nisso, nessa coisa das artes, né, das artes familiares, das artes que vão envolver ali os eventos familiares, aniversários e afins, hoje até isso, né, a gente vê até nisso a gente vê um comprometimento aí, com o que já está pronto, com o que já está fácil de comprar, com o que já está ali na esquina na loja, que já vem ali no jeito, e que eu vou fazer de forma rápida. Então, hoje a gente preza muito esse conforto, essa praticidade e essa rapidez. E isso, infelizmente, não vai ampliando a nossa criatividade, muito pelo contrário, isso vai reduzindo a nossa criatividade. Então, bom lembrar que o contato com telas vai fazendo com que a nossa criatividade, ela esmoreça, ela vai por água abaixo e a gente tente ainda alcançá-la, mas é muito difícil no mundo de hoje. A questão do vocabulário, né, quando a criança é integrada à arte literária de maneira ali completa, complexa, desafiadora. Muitas vezes a gente ainda vê as crianças sendo expostas aos livros, mas o livro como algo muito distante, não algo que ela possa manusear, que possa se fazer uma roda de leitura, que possa se fazer um trabalho um pouco mais, né, aprofundado. As próprias cantigas brasileiras, elas vão se perdendo um pouco aí ao longo da história. Então, muitas cantigas, pelo menos lá do início do século XX, elas não vão sendo mais cantadas. E isso é uma forma de atrofiamento do vocabulário, ou seja, o vocabulário não vai se desenvolver da maneira esperada e eficaz como a gente, né, como nós, educadores que somos, pretendemos aí para as nossas crianças. Outra coisa importante em relação à arte na educação é aí o trabalho em equipe. A gente sabe que muitas crianças têm, né, muitas crianças que são filhas únicas, elas têm esse desafio aí de integração com outras crianças. E o trabalho em equipe, nos processos artísticos, ele se faz fundamental, porque quando eu trabalho em equipe, eu tenho que automaticamente ouvir o outro, prestar atenção no que o outro está fazendo, né, dialogar com o outro, né, para se fazer ou não determinada coisa. Então, a gente vai tendo aí essas conversas que são muito importantes e acontecem dentro do trabalho em equipe. A questão da expressão de sentimentos e comunicação. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês
muito bonito, de uma cidade, a cidade onde eu moro, aqui no interior de São Paulo, Atibaia, e tem um projeto lindo que eu escrevi aí, tive a honra de escrever o capítulo de um livro que eles estão lançando, que é Fazendo Arte, Fazendo Parte. São crianças que são portadoras de deficiência intelectual, portanto, elas vão nesse projeto justamente para desenvolver alguns projetos artísticos, principalmente teatro, música. E aí, nesse livro, né, que eu pude ler em primeira mão, eu fui vendo os relatos, principalmente dos parentes dessas crianças, né, dos pais, dos irmãos, e eles puderam falar o quanto essas crianças se desenvolveram ali na expressão mesmo dos sentimentos, das suas emoções, de comunicar o que gosta e o que não gosta em determinado momento ali do cotidiano. Então, vejam o quanto a arte faz por nós, o quanto ela nos integra e nos modifica e vai trazendo essa potencialidade de expressão, tanto dos nossos sentimentos quanto das nossas emoções. E às vezes a gente pega lá uma criança tímida na sala de aula, mas vamos fazer um teatro, tal, e no começo ela está um pouco resistente, mas a gente vai ali conversando e as coisas vão, né, as coisas vão andando, ou seja, essa criança vai se desenvolvendo e vai ali escolhendo papéis, escolhendo ser protagonista da sua própria história. Então, isso é muito importante também. Outra coisa importante da arte na educação é a estimulação do pensamento crítico. Por quê? Porque eu vou me deparar com outras realidades. Eu vou me deparar com uma arte realista, por exemplo, se a gente for pensar no Ron Mueck, né, que fazia, né, que trouxe até para o Brasil aquelas cabeças gigantes, aquele hiperrealismo, né, com, assim, as pessoas com cabelo, rugas, sobrancelha, tudo isso, né? Então, a gente vê e a gente para um pouco para pensar também no quanto isso estimula o nosso pensamento e também o nosso senso crítico. A arte também, nas suas amplas manifestações, né, elas podem trazer aos alunos e alunas o desejo de manifestar suas emoções, suas ideias, suas perspectivas, até porque o aluno ou a aluna vão se sentir pertencentes naquele momento, vão se sentir acolhidos nessa hora aí de troca de ideias, de elaboração de projetos, para conseguir aí manifestar realmente emoções, manifestar ideias e as suas perspectivas de vida. Então, a gente vai dar aqui um exemplo para vocês, que seria um exemplo muito interessante, né, de um projeto de arte visual, que pode aí contribuir com alguma causa social específica de uma comunidade. Hoje a gente vive num mundo onde todo mundo, né, quase todo mundo tem acesso aos celulares, com uma câmera, e de repente a gente pode estimular esses alunos e alunas não só a tirar fotos do seu universo, né, do seu contexto social, ambiental, mas também a criação aí de documentários, né? Eu gosto muito desse estimular a fazer documentários, ou mesmo curtas, né? A gente pode fazer curtas com entrevistas, por exemplo, pegar uma temática ambiental, né, que está tão em voga hoje, é uma necessidade quase essa discussão desses assuntos, e pedir para que as crianças gravem, né, a opinião dos seus parentes, de repente a opinião de um especialista no assunto, né, e consigam construir ali um emaranhado de entrevistas, permeados por fotos, que possa aí dar sentido a um documento, um documentário ou mesmo um curta. A conexão também entre os alunos com problemas de sociabilidade. Como eu falei para vocês, muitas pessoas tímidas,
elas conseguem aí se expor, elas conseguem falar durante os processos criativos, e a gente nem mesmo acreditava. Eu digo isso porque eu já pude conviver, né, e participar de oficinas com crianças e adolescentes em processo de formação artística, e também nas experiências que esse livro, né, que a leitura desse livro, Fazendo Arte, Fazendo Parte, me trouxe, das crianças, né, que ali tinham graves problemas de sociabilidade, e conseguiram ali entrar nesse universo, conseguiam fazer essas incursões aí, onde elas puderam, né, protagonizar ali processos de convivência, de integração, de acolhimento. Então, isso é muito importante. Uma outra questão que eu queria tocar aqui com vocês, é uma questão muito importante também, é a questão da interdisciplinaridade, né? Pensando que a arte, ela não pode se isolar dentro do processo escolar, ou seja, aquela disciplina isolada, onde não se conversa com outras disciplinas, não há uma interação com outras disciplinas. Então, a arte pode e deve, sim, interagir com essas outras disciplinas escolares. E aí, dou exemplo aí de arte, por exemplo, história, né? A gente pensar um pouco, entender as pinturas, né? Ao longo da história, né? Citei aí para vocês a questão aí da pré-história, dos desenhos, das pinturas nas cavernas, mas aí a gente pode pensar também na Renascença, né? Vocês sabem que até a Renascença, durante toda a Idade Média, as pessoas não se reconheciam ali como individualidade, elas não tinham essa noção clara, e a Renascença foi trazendo tudo isso, e muito por conta de determinados pintores, e aí a gente já coloca logo em xeque aí o nosso grande Leonardo da Vinci, que ao pintar a Mona Lisa, estaria trazendo não só claras noções aí do esfumato, luz e sombra, a questão do chiaro escuro, né, desse jogo aí de luzes, mas também essa perspectiva de individualidade, até porque na Renascença os artistas vão viver muito da questão do mecenato, ou seja, era preciso um mecenas para patrocinar todo um trabalho artístico. A família Médici é renomada por isso na Itália, né, da época do Leonardo, e realmente o Leonardo, então, traz essa inovação porque ele também precisava viver dessas obras, né, e de repente pintar algumas figuras ilustres ou figuras inspiradas nessas pessoas ilustres lhe dariam ali algum ganho. Então, olha quão importante é entender as pinturas ao longo da história, passando pela Idade Média, chegando na Renascença, depois chegando aí na Idade Moderna e no nosso mundo pós-moderno, né? Como que a arte hoje ela é retratada através aí das pinturas. Essa coisa também, né, da arte com as ciências, né? As ciências humanas e a disciplina de biologia, a disciplina de geografia, e pensar também a criação de documentários aí que abordem a diversidade dentro da comunidade, né? Como que é essa diversidade humana dentro da minha comunidade? E como essa diversidade se comporta dentro dessa comunidade, face aos problemas, às demandas políticas e sociais. Então, é muito importante, né? Eu prezo muito essa questão aí da criação de documentários, porque eu acho uma coisa muito tranquila de fazer, até porque, como já falei, as crianças têm celulares, adolescentes também têm, hoje fazer uma edição de vídeo, nós temos todo e qualquer tipo ali de programa,
nas mãos ali para a gente fazer, então basta aí o nosso querer. A arte, gente, também passa por essa coisa, né, de não só fazer, mas também se desenvolver e propiciar o diálogo com os pares, né, porque os artistas, né, as crianças artistas, né, os alunos, pensando que eles são, sim, artistas enquanto criam, eles vão se desenvolver e muito através do diálogo, através das trocas de experiências. E o que falta nesse universo tão restrito que a tecnologia nos proporciona, né? Onde você pode ver o que você quiser, mas a interação é mínima e, quando muito, artificial. Então, a gente vai ver a arte aí promovendo também o diálogo. Isso é muito importante para o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças, né? Para que elas não fiquem só restritas ali ao movimento de receber coisas passivamente, mas que haja aí, sem dúvida nenhuma, uma interação, um movimento que realmente agregue coisas para essas crianças. E daí, aula de pintura, será que aula de pintura é só pintar? Então, eu me lembro também na escola, na aula de arte, onde a gente, né, muitas escolas pelo Brasil ainda a gente vê o mimeógrafo lá, aquele cheirinho de álcool, né, saindo, onde se imprimiam desenhos e as crianças pintavam mecanicamente, né, com seus lápis de cor. Então, hoje a gente vê que a gente pode fazer de uma aula de pintura algo muito maior. Por quê? Porque a gente vai poder aí pensar em estudar a história das tintas, pensar em extrair tintas da natureza, lógico que de forma sustentável, mas dá para fazer isso. Pensar em estudar paleta de cores, né, para que as crianças entrem de forma rica nesse universo da arte, para que a arte não seja algo tão artificial como era antigamente, né, de pintar esse desenho aí mimeografado, então, na Páscoa é um coelhinho, no final do ano é um Papai Noel, para que a gente possa também pensar como qual foi o trajeto histórico em que a gente pôde chegar aí nas tintas, nas cores que a gente tem hoje, nos modos, como eu já estava falando, né, de extrair cores dessa natureza. Então, tudo isso é muito valioso, e valioso para a autoestima da criança, porque as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles vão se sentir descobridores. Eu fiz uma descoberta, eu descobri algo hoje, e não só pintei algum desenho ali que me foi dado, mas eu fiz uma descoberta relevante, e isso é um fortalecimento incrível para a autoestima, se saber capaz de descobrir algo novo, até porque, como a gente já vem falando aí durante essa aula, a internet não propicia nada novo, né? Onde o aluno vai, sim, propicia muita novidade, muita informação, mas conhecimento mesmo, algo mais aprofundado, ela ainda não propicia. Então, essa coisa também da valorização da diversidade cultural. Às vezes o professor entra em sala de aula com aquela intenção de jogar no aluno, né, por exemplo, um gosto musical que é nosso. Eu adoro Caetano Veloso, eu adoro Chico Buarque, mas as crianças estão muito ligadas nos movimentos culturais populares da comunidade delas, por exemplo, o funk, o rap, desde que essas músicas, né, não façam analogia a nada de ruim, né, a exploração do corpo da mulher, questão de drogas, né, é um movimento artístico como outro qualquer, e deve ser respeitado, deve ser incluído. Então, quando eu faço a junção, né, de cantores, né, de músicas, né, de diferentes
tons, de diferentes tonalidades, de diferentes ritmos, com diferentes letras, eu vou enriquecer ali o processo de valorização da diversidade cultural. E não vou ali estar sendo preconceituoso com os gostos que os alunos já trazem, não é? Porque eles trazem toda uma formação artística que deve ser respeitada. E a gente, então, vai apresentar outras coisas, e daí essas coisas vão somar e nunca diminuir nada. Então, é muito importante que a gente passe a ouvir, passe a conhecer, né, os cantores de rap, os cantores do hip hop no Brasil, os cantores de funk, que são muitos, e tem coisas ótimas nisso tudo, para realmente poder aí agregar aos nossos alunos. Agora, umas práticas aí que eu acho interessante aí fazer dentro de sala de aula, né? A elaboração de um sonhário. Essa ideia de sonhário veio de uma amiga minha, psicanalista, que durante a pandemia começou a fazer algumas lives e ela falava muito sobre esse sonhário. E foi muito interessante, porque daí eu comecei a fazer. Esse sonhário é um caderno onde os alunos, onde as pessoas, em geral, vão anotar os seus sonhos, né? E, de repente, dá para fazer esse sonhário, dá para fazer troca, né, de sonhos, né? De repente, uma vez por semana, uma roda de conversa, né? O que você sonhou, tal. E daí dá para fazer muita criação artística a partir também dos sonhos, a partir também dos nossos processos inconscientes. A criação, como eu já falei aí, dos documentários, né? Muitas vezes documentários sobre questões ambientais, sobre questões de diversidade cultural, sobre questões políticas, sobre questões sociais, e também com as histórias familiares, relatando. Há um hiato muito grande entre essa nova geração e as outras, por conta mesmo de não saber como se davam os processos analógicos, vamos assim dizer, né? Mas a gente pode fazer, de repente, essa interação através de propostas aí de criação de documentários. O mural colaborativo, né? Um mural onde vão ser expostas ali, de repente, pinturas, propagandas, criações mil que os alunos vão tecendo, e cada aluno pode colaborar de uma certa forma por determinado tempo, até que outro vá lá, de repente coloque outras coisas. Então, vejam, há aí todo um universo de possibilidades para a gente criar dentro de sala de aula, em termos de processos artísticos aí com os nossos alunos. Falar um pouco de experiências, né, com teatro na sala de aula, e aí estou pensando na minha tese de doutorado, que na minha dissertação de mestrado também, que foi muito sobre o teatro. O teatro na história da educação brasileira, ele vai começar com os jesuítas vão trabalhar isso, né, o padre José de Anchieta fazia os seus autos, né, lógico que a gente tem toda uma crítica aí ao ensino jesuítico, a catequização, mas é bom saber, né, que um lado bom da história, eles praticavam muito teatro, principalmente teatro para as crianças. E com o passar dos anos, com o passar dos séculos, eu percebo que o teatro vai entrando na escola apenas como um cumprimento de calendário escolar. Ou seja, o teatro não vai sendo experienciado ali na sua essência, com toda a sua riqueza, mas ele vai sendo somente aí algo para se cumprir um calendário escolar. Por isso, eu acho que o teatro na escola pode e deve ser outra coisa, ele deve expressar emoções, o desenvolvimento dos aspectos críticos e o aprendizado do trabalho em grupo. Na prática aqui de hoje, então, eu vou trazer um clássico da literatura infantil que foi publicado em 1976 pela grande Ruth Rocha e tem hoje, gente, mais de 55 edições, que é o nosso Marcelo Marmelo Martelo. A história desse menino vem a coroar aí a minha fala, porque realmente a gente passa
a refletir sobre a criatividade de uma outra forma com esse livro. O Marcelo é um menino altamente curioso, criativo, perguntador e que gosta, aí como muitos de vocês já leram esse livro, né, de dar nomes novos às coisas, né? Ele tem aí as amigas dele, né? A Terezinha, a Gabriela, são pessoas que vão se identificando, ele tem os pais, o cachorro, mas é uma história muito rica e que vale a pena aí ser teatralizada junto com os alunos. E aí a gente pode partir de um princípio, no primeiro momento, uma leitura coletiva, depois uma roda de conversa, depois pesquisa sobre a autora, porque nesse processo as crianças vão se ligando afetivamente com a história. Depois, preparação desse texto para ser representado, né? A gente vai colocando umas coisas, tirando outras. A escolha dos personagens, todas as crianças têm que ser personagens? Não. Por quê? Porque algumas podem ficar lá na criação de um figurino sustentável, por exemplo, outro pode ser o organizador de ensaios, outra pode ficar na comunicação, pensando aí que vai ter que criar um convite para os pais, vai ter que criar um convite para a comunidade, e aí chega-se, então, o grande dia, e, de repente, todas as crianças puderam participar desse fazer teatral e puderam apresentar aí uma bela peça. Então, fica aí a minha dica para vocês, espero que vocês tenham gostado, vou interromper aqui o compartilhamento. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem todas essas dicas para se trabalhar a arte na escola, porque isso é fundamental e transformador, tanto nas nossas vidas, como nas vidas dos nossos alunos. Um grande beijo para vocês e até a próxima.